Tiago, e como sempre eles apresentam. Depois o Hernani está aí hoje, ele também vai fazer a apresentação do Denox, e aí a gente vai ter uma apresentação do Irange, pediu para mostrar, a curva-chave lá de Monteiro, e o pessoal aqui da nossa fiscalização também vai apresentar um pouco o que a gente tem feito de monitoramento para Piranhas-Açu, tá bom? Então, bom dia a todo mundo. É o Gimo que começa? Isso, Flávio. Tá bom dia, Gimo. Pode colocar aí sua apresentação. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui. Já estão vendo a tela? Sim. Sim. Bora lá. Bom, eu vou falar um pouquinho das andamento das obras, né, de algumas atividades aqui em Brasília, e o Tiago aí complementa com os dados de operação, né, tanto eixo norte, eixo leste e ramal do agreste. Bom, aqui está o percentual, né, o avanço físico de todos do eixo norte, leste, norte, agreste, Apodi e Salgado. As atividades só no Apodi e no Salgado, né? Então, nós tivemos aí um avanço de 3,5%, né, para as obras do Apodi e da ordem de 4,5% para o ramal do Salgado, tá? Aí atingindo aí os níveis de 88% no Apodi e 29% no Salgado. E também os percentuais de avanço das ações ambientais. Lembrando que o eixo leste e eixo norte, já temos aí ali, ó, então ao longo da vida vai ter ações ambientais, né? Vai atingir 100%, nunca vai atingir 100%, né? Só para lembrar que a gente está gravando aqui, tá, gente? Tá ok. Tá. Aqui o avanço no ano, né, já chega a 18,28%. No negócio da Ramon Podi. O Marco 1 já está concluído, mas só mantive o slide, o reservatório, uma foto bonita também do reservatório. Então, ao Marco 2, em relação ao tratador, já ele está atrasado, tá? Mas está tendo uma do contrato, né? Então, esses quanto 2 quanto 3, tá? Ele está com a tendência de término lá para julho de 26. Mas lembrando que término, a obra concluída, nós temos um compromisso com a empresa aí de que o caminho das águas esteja pronto antes, né? Em junho, pelo menos. Algumas fotos, né? Do que está acontecendo. Só alternando aqui um pouquinho. Ele está todo, né? As obras estão sendo atacadas, apenas alguns pontos, algumas obras pontuais é que não foram iniciadas, né? São tipo galerias, mas todos os canais e o que não está pronto eles estão atacando. Bom, aqui algumas fotos também do Lagoa Vermelha, que já está quase concluindo, está fazendo a transição ali. Bom, em relação ao Marco 3, ele já atingiu aí 70,21%. Agora, com a liberação está desimpedido, a empresa já está atacando o Marco 3, então os maiores avanços são aqui nesse Marco 3. O túnel já está faltando apenas 180 metros no último período, né, em outubro. Tá? Estão restando aí em torno de 202,63 metros aí para terminar a escavação. Tá? Aí após terminar a escavação, vai ter a execução do piso e também as obras do desembolso. Aqui algumas fotos do túnel Moja Salles, execução ali do desembolso, alguma coisa. Então, aqui o avanço físico, comparativo do avanço físico e financeiro, estão sempre andando junto. Em relação aos tipos de serviço, né, os maiores avanços foram no tratamento, da ordem de 7,13%. Tá? E temos aí que a área liberada para execução chegou a 99,93%.
nos canais. Tá? O túnel eu já falei. E passarelas foram terminadas. Deixa eu ver aqui o número aqui. Tá? Mas eles atuaram tanto nas passarelas quanto nas galerias. Não foram terminadas 5 galerias e iniciadas 4, tá, nesse período. E avanços aí também no aqueduto Lagoa Vermelha. Tá? Aqui só o comparativo na mão de obra, né? Tá se mantendo ao mesmo tempo. E o trecho liberado aí para execução chegando aí a 98,78%. Isso corresponde aí a 250 metros a serem liberados para execução. As informações sobre o PBA07, é o PBA7, né, ramal da Podi, né, onde já temos aí 792 ajuizados, apenas 31 em fase de ajuizamento e 7 pendências cartoriais. Mas liberados de execução já faltam só 250 metros. Sobre o ramal de Salgado, a informação aqui do contrato. Tá? Estão atacando até o canal 7. Tudo está verdinho, todos ainda não estão atrasados, né? Bom, os principais avanços do Salgado, né? Já atingiu ali 29%, né? Mas os principais avanços foram aí 15% no canal 4, 12% no canal 5, 14% no aqueduto Cajazeiras. Esses são os avanços neste período. Algumas fotos aqui do ramal de Salgados, então canal 2. Já aqui já a execução do aqueduto Cajazeirinha. Canal 3, regularização da seção, concretar de seção. Bueiros, né, cara? Bueiro no canal 8. E supressão vegetal. O PBA7 para o ramal de Salgado ele já está 100% ajuizado. Só uma pendência ainda de valor, né, da indenização. Tá? Para ampliação do bombeamento, aqui são os dados contratuais, né, o efetivo de mão de obra e equipamentos ao longo do tempo aumentou aqui em outubro, questão de mão de obra, e um pouco de equipamentos. Eles estão trabalhando principalmente na fase preparatória, tá? Aqui os dados de avanço físico e financeiro do contrato. Umas fotos, o pessoal já fazendo serviços preliminares, né, na EBI 1. E o secretário e o Bruno estiveram em Fortaleza, né, na fábrica da GM5, onde foram iniciadas aí a fabricação da tubulação das adutoras. Tá? Ramal do Pinhacó, tá? Parte ambiental, Oba! o IARIMA já foi aceito pelo IBAMA, né? A próxima etapa serão as audiências públicas. Tá? E em relação ao edital, nós estamos trabalhando no anteprojeto, né, para adequação do açude com dato, que vai entrar nessa licitação. Então, em função das sondagens geofísicas que foram feitas, nós estamos adequando os orçamentos, além de um ajuste geral do orçamento. Tá? E também preparando a documentação para a solicitação do Sertor. Como é? Oi? Como foi? Está aguardando solicitação do Sertó? Não, nós vamos preparando a documentação para solicitar o Sertor à ANA. Ah, tá certo, tá certo. E a data prevista para o edital? Ela está ainda nesse semestre, final desse semestre. Quer dizer, até o final do ano. Tá bom. Obrigado. Mas vai depender das audiências e da licença, né? É. Mas por enquanto ainda estão mantendo esse ano.
Tá Em bom. relação à parceria da SGB para as leituras lá no Piranhas Açu, né? Das 16 medições previstas para cada um dos 12 pontos, já foram feitas 11, então restam 5 para finalizar. Bom, isso é o que eu tinha para apresentar. Obrigado, Tiago, agora. Obrigada, Gimo. Então, agora vamos passar para o Tiago, depois a gente abre para perguntas. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bom? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, tá ótimo. Sim. E, Gimo, depois você manda para a gente, fazendo favor. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí da operação e manutenção do peixe, ou seja, os serviços que são necessários para continuar operando, né, e levando água aí para os 4 estados, certo? Atendendo a população, né? Então a gente é responsável pela operação e manutenção, né, do eixo norte, leste e ramal do agreste. Operação hídrica, que basicamente é a condução, a adução dos canais, aquedutos, né, a operação de barragem, estação de bombeamento, e a elétrica, que é a operação e manutenção da estação, linha de transmissão e linha de distribuição, certo? Então, falar um pouco do eixo norte das atividades, o volume bombeado, tá? Nesse mês de outubro, cerca de 35 milhões de metros cúbicos foi bombeado na IBI1, tá? E um pouco menos aí na IBI2 e um pouquinho menos na IBI3, que é natural, né? Esse ano a gente já vai na faixa de 200 milhões que a gente bombeou na EBI1, certo? Se a gente juntar, somando as três EBs, esse mês foi dar 105 milhões de volume bombeado, né? E 542 é um acumulado do ano. Mas lembrando que se somando as três EBs, né? O volume retirado no mês aí do São Francisco foi, por meio do eixo norte, foi 35,8, tá? Milhões. Né? Aqui a relação das entregas, Pernambuco com 2,2 milhões, acumulado no ano 19, Ceará 1,6, 14 no ano, né? Paraíba 2,9, né? E Rio Grande do Norte 17,9, quase 18 milhões na nossa contabilidade aí, que soma 50 milhões no ano, certo? Então, grande parte da operação hoje do Eixo Norte, né, estamos operando é para tentar levar água para o Rio Grande do Norte, né? Estamos levando, tentar não, levar. Aqui está um panorama de acordo com o PGA, tá? Tanto de outubro como o acumulado do 2025, né, em cada portal. A gente vai disponibilizar aí, efetivamente seu portal, tá? E aí as atividades, né, a gente tem o ciclo de roço, né, que é a limpeza de vegetação regenerada, né, uma atividade corriqueira, mas que é necessária, né, para manter as estruturas limpas e senão a vegetação invade, né, e é um recurso financeiro razoável que a gente empreende nessa situação, mas necessário, tá? Aí, algumas outras atividades, pintura de caiação de meio-fio, né, em guia de barragens, né? A limpeza na calha do Rio Piranhas, né, como a gente verificou alguns pontos, né, onde há muito galho, há muita vegetação, né, e como a gente está fazendo essa liberação e também em campanha de aferição de vazão, né, então a gente está fazendo algumas limpezas pontuais. Aqui é a retirada de vegetação aquática, isso é no Fórum IBI de montante da IBI1, a água aqui, a vegetação que vem direto do rio, né, no caso do Rio São Francisco, que é a captação do eixo norte. Aqui também recomposição de enrocamento, encerra livramento, né, drenagem, manutenção no sistema de drenagem também da barragem vertedouro, né, de concreto compactado a rolo, reservatório Negreiros, né, e também a execução de escadas na barragem Morros. São algumas atividades, né. Temos algumas outras manutenções nas estações de bombeamento, tá? Manutenção do quadro de iluminação, conservação e adequação do conduto, manutenção nas comportas, né, nas tomadas de uso difuso, né, comporta secadeira e nas grades também, né, e também nas estruturas de controle. São atividades que a gente vem trazer mensalmente para vocês verem que o Ministério continua
provendo manutenção para que não pare, né, e continue fornecendo água aos estados. Né? Aqui, em relação aos portais, o que está aberto e o que está fechado, tá? Em relação à autonomia, a autonomia hoje é muito pequena do eixo norte. A gente vem praticamente para atender, a gente está liberando cerca de 9 metros cúbicos por segundo lá em Caiçara. Então, para atender isso, a gente vem até consumindo parte da nossa reserva, né? Mas vamos em frente aí, né? A gente está com um balanço hídrico de 68% a média de reservação. Lembrando que, conforme a concepção do picho, né, o volume morto é muito alto, né, do picho, então, ou seja, o volume útil é muito pequeno, justamente para aproveitar a gravidade. Então, esse 68%, ele não reflete a capacidade de entrega, realmente, porque tem muito volume morto nos reservatórios, né? Outra atividade, né, que a gente sempre é relacionada a seguros barragem, e a disputação de toda a instrumentação, né? A gente tem a questão da comunicação social junto às comunidades, né, na zona de autossalvamento, as AIS, né, e a gente está fazendo aí o convite, o treinamento T2 foi feito, né, e o T3 estamos fazendo aí com a população residente das AIS, que nada mais é do que a gente vai na população que essa zona de autossalvamento é aquela zona, né, em caso de um sinistro da barragem, essa população ela tem que se evacuar por si só através após escutar a sirene, né, que são instaladas. Então ela tem um ponto de encontro, um ponto mais alto, que ela é treinada para saber o que fazer num caso desse, né? Logicamente a gente toma todo o cuidado para que nunca aconteça isso, mas a legislação exige esse tipo de treinamento, tá? Aqui tem um panorama geral dos nossos simulados, né? E o próximo a gente já vem desde 2022 realizando aí. O próximo aí é o de Tucutu, tá? 5/12, 5 de dezembro. Tucutu é a primeira barragem aqui do Eixo Norte, né? 6 quilômetros depois da primeira estação de bombeamento do Eixo Norte. Aí a gente teve algumas visitas, né? Teve visita da ANA, visita do Exército, Defesa Civil, algumas inspeções de barco foram feitas, né? A visita da ANA, que eu já mencionei, também, do Thiago, SGB, que está fazendo. Oi, o compartilhamento de tela caiu. caiu? Uhum. Deixa eu ver por quê. Alguém compartilhou a tela e aí derrubou a sua. Não foi? Foi. Então, só um minutinho, tá? Deixa eu botar a modo apresentação, que não dá. Foi exatamente no slide das visitas. Conseguem enxergar? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Quando conseguirem, avise, que eu já botei aqui Agora para. sim. Agora. Então, vamos lá. Vamos retomar aqui. Sumiu foi Ele para mim está aqui a tela. na visita técnica do Exército e Isso, Defesa Civil e tem duas fotos que a gente está vendo. certo. É porque aqui para mim não está aparecendo. Deu algum problema aqui, mas eu vou parar e vou colocar novamente. Nós estamos vendo, Thiago, agora. É, Mesma tela. A tela é da que visita técnica. eu que não estou conseguindo. Mas vamos lá, agora vai dar certo, tá? Então, visita técnica a gente teve da Ana, né? Da algumas inspeções via barco, da SGB, do programa aqui, da campanha de medições, né? Que o Gima até comentou, né? Também a gente teve um foco de incêndio aqui próximo da BR-232, que foi apagado, tá?
Eu trouxe isso aqui porque na última reunião eu não participei, estava em férias, mas o Francinei e o Genivaldo falou que foi um pedido do Rio Grande do Norte para mostrar as obras do Apodi que estava no Rio Grande do Norte, né? Então, fazendo só um foco maior, né? São 13 quilômetros aproximadamente de canal, né? Isso logo a jusante do túnel Major Salles, que faz a divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, né? A gente tem 13 quilômetros, né? Tem 6 overchutes, que são overchutes. O overchute é um dispositivo de drenagem, né? A gente tem um bueiro, onde o bueiro passa por baixo do canal, né? O overchute passa por cima do canal. Então é uma espécie de um bueiro aéreo, tá? O overchute. 6 travessias para a comunidade, né? E uma estrutura de controle que é já no reservatório de Angicos, né? Para em destino ao rio, tá? E aí só em nível de quantidade, né? Que também foi solicitado, né? A gente tem mais de 1 milhão de metros cúbicos de escavação, ou seja, tem bastante obra aí de aterro, 135 mil, tá? Enrocamento, 178 mil, concreto, 8.700, né? E mais de 438 toneladas de aço, né? Então, o trajeto é esse aqui, que a gente está mostrando, até no final tem aqui o reservatório, né? De Angicos, né? E ele pega aqui a partir da saída do túnel. Para mostrar aqui o perfil do overshoot, que é o perfil do canal, o overshoot passa aqui por cima, tá? Só para mostrar, para visualizar. E o overshoot no trecho de canal enrocado também, tá? Ele vai passar por aqui. Vamos mostrar agora as outras estruturas de travessia, tá? Que visam permitir o tráfego da comunidade, ou seja, não interromper que a comunidade possa ir e vir na região, né? E aqui tem um perfil da travessia em estrutura mista, então tem estrutura de concreto sendo construída. E é isso, né? A gente mostrou para mostrar de forma resumida, né, o que nossa equipe captou aí da demanda do Rio Grande do Norte, quais são as estruturas que teriam, né, e os volumes, né, de serviços no trecho lá do Apodi, pegando a partir do túnel Major Salles para o Rio Grande do Norte, né? Falando agora um pouco do eixo norte, da operação e manutenção, né? A gente tá com volume bombeado aí cerca de 19 milhões na EBV1, né? Até EBV4, 15 milhões. Aí lembrando que a gente tem uma redução de volume, né, a partir da EBV5 e EBV6, né? Capacidade instalada hoje é 14, cada bomba com 7, da BV1 a BV4, e a BV5 e a BV6, cada uma tem 4,5, que totaliza 9, né? Que a gente tem dois conjuntos instalados, né? Conjunto motor e bomba. Então, em relação ao volume retirado, quase 19,5 milhões de metros cúbicos do São Francisco, ou seja, retirado lá do reservatório de Itaparica, que é a captação do eixo leste. Em relação às entregas, a gente teve 7,8, né, em Pernambuco e 6,2 na Paraíba. E aí dá para ver que as grandes retiradas, né, no projeto é o ramal do Agreste, né, que são as duas barras, e Monteiro, que é no final. Isso até para a operação é desafiador, porque ambas estruturas estão depois das 6 estações de bombeamento, né? Então, ou seja, basicamente para a gente conseguir dar funcionalidade para o eixo leste, né, a gente tem que passar obrigatoriamente pelos 6 estações de bombeamento. Na realidade, isso vale também pelo eixo norte, né? Para a gente fazer as entregas para o Ceará, para Paraíba e para o Rio Grande do Norte, pelo eixo norte também, a gente tem que passar pelos 3 bombeamentos aí, né? O que torna essa água muito, muito, muito nobre, né? Porque ela passa por todo esse bombeamento, o gasto de energia não é pequeno, como vocês sabem. Em relação ao PGA, a gente tem o quadro, né, que demonstra o previsto realizado. A gente vai passar a disponibilizar essa apresentação e vai ficar com vocês, tá? É, a gente vem numa campanha, e eu queria fazer até um parêntese, tá? De pequenos usuários, tá? Basicamente, no eixo leste, a gente tem Pernambuco, tá? Pequenos usuários.
porque aí a gente chega na Paraíba já por meio do túnel Giancarlo, e depois tem um pequeno trecho de canal, e depois já vem a galeria e depois o deságua em Monteiro, tá? Então, basicamente, no eixo leste é tudo Pernambuco de pequeno usuário. O pequeno usuário é aquele com capacidade máxima de tirar de 2,5 litros por segundo do canal, tá? Do próprio nosso próprio canal ou reservatório, né? Até melhor que fosse reservatório, porque tem uma segurança hídrica melhor. Porém, a gente começa, Dr. Bruno, nosso diretor, fez junto com a nossa equipe, com o Francinei aqui, e a equipe de comunicação do Ministério, fez uma campanha com blogueiro, etc., divulgar de forma a fazer uma mídia positiva do projeto, né? E a partir desse momento chegaram algumas indagações, né? Aumentou muito a procura e também na Paraíba, tá? E no Ceará. Semana passada a gente convocou uma reunião, né? E até eu fiquei, né, surpreso, infelizmente negativamente, com que a gente convocou os três estados. Então convocou o Rio Grande do Norte porque ainda não tem estrutura nossa operando lá, mas Paraíba, o Ceará e Pernambuco, né? Para justamente a gente passar essas instruções e dar uma nivelada. Pernambuco a gente vem se reunindo muito, está numa campanha muito forte. A gente já regularizou mais de 100 estruturas, tá? Regularizou por meio de contrato a PAC Fazenda. Aqui eu já agradeço a pessoa do Gustavo pela parceria e da Ana aí também, que nos ajudou bastante nessa conversa. Mas infelizmente nessa reunião não compareceu ninguém do Ceará e da Paraíba. Então viemos reforçar que a gente está de portas abertas, né, para a gente alinhar, tá, para que esses pequenos usuários venham ter acesso a essa água, tá? Então a gente estabelecer tanto como é que vai ser essa retirada, como um fluxo, né? Como é que primeiro ele precisa procurar o operador estadual, né? No caso, a PAC em Pernambuco, a COGE no Ceará e a ESA na Paraíba, né? E depois assinar o contrato, aí vem, traz para a gente também, para a gente ver a questão da instalação. Tem todo um procedimento que, oportunamente, o Estado que desejar, só é nos procurar que a gente vai, é, passa tudo direitinho, como a gente está fazendo com o Pernambuco também, tá? Tem muito a avançar, mas o importante é que a gente está conseguindo já avançar em algo, tá? Então, eu queria trazer essa situação, né? A gente vai ter, pessoal, mais uma parada de trecho de canal, tá? De 17 a 28. Então, a gente vai parar o bombeamento no eixo leste. Então, atenção aí, Pernambuco e Paraíba, tá? Então, a gente não vai interromper os fornecimentos, mas vai dar uma reduzida. A gente, ramal do Agreste, ou seja, a gente sabe que é crítico lá para Pernambuco. A gente está fazendo já o balanço hídrico para que não haja interrompimento, mas é necessário porque a gente tem trechos com bastante placa quebrada, né? A gente está com o eixo leste, né? Com mais de 1.800 placas quebradas, então frequentemente, a gente vai ter que fazer essas campanhas, dar uma parada, né, aí de 12 dias, para minimizar essa quantidade e fazer o reparo nelas. Então, isso vai ser uma constante, sempre todas elas programadas, vocês serão comunicados previamente. Então, até segunda-feira eu devo mandar um e-mail para vocês, mas de antemão já comunico também a Ana aqui na- nessa reunião, tá? A Ana e a Paraíba e o Pernambuco, que são os estados que são beneficiados pelo eixo leste. E aqui a gente tem as atividades corriqueiras, né, de ciclo de roço, tá? Que é a remoção de vegetação. Aí a gente está começando a implantar essas plaquinhas aí, tá? Mostrando quem está regular. E a gente dividiu, a gente tinha um processo diferente em Pernambuco. A gente pegou o eixo leste com muita captação irregular, né? Assim, de 150 a 200 captações. Então, a gente dividiu em dois momentos. A primeira, vamos dizer, a burocrática legal, por meio do contrato com a operadora estadual, e depois a gente vai está fazendo já a física, né? Ou seja, para que essas captações não venham colocar em risco o trecho de canal, né? Principalmente priorizar que sejam feitas em corte, né? Se for em aterro, cuidados especiais precisam ser tomados, né? Para manter a integridade do canal. Aqui mais espalhamento material do 2204 que estava acumulado, né? Fazendo uma conformação. Isso aí é uma demanda que ficou muito material desde o passado, né? E a gente está fazendo algumas conformações, melhoramento de estradas de serviço, limpeza, né, da drenagem,
Desassoreamento, né? Isso não é um canal do picho, né? É um canal de drenagem, né? É um canal grande, ele fica lá no início do eixo leste, né? E algum desassoreamento aí também no reservatório de Campos, né? E algumas atividades nas EBs, né? Verificação de ruído, manutenção, né? Nas tomadas do difuso, na torre de Mochotó, aí nas estruturas de controle, né? De Salgueiro, Muquem, Copiti. Aqui em relação aos portais de entrega, né? Os que estão abertos e qual a vazão. Balanço hídrico, a reserva média do eixo leste está em 84%. Isso é dado dia 1 de novembro. Segurança de barragem, também inspeções de barragens, né? Inspeções mensais que a gente faz, né? Agora, no final do ano, isso vale para o norte, para o leste, né? E para o ramal do Agreste. A gente está emitindo a inspeção de segurança, né? A regular, o ISR, que é enviado anualmente para a ANA, no caso do eixo norte e leste, e no caso para a APAC, no caso do ramal do Agreste. Estamos fazendo os treinamentos T3 e T4 do plano de ação de emergência nas barragens de Mochotó e Campos. Aqui, o destaque aí, a gente acabou de fazer aí Mochotó e Campos, no dia 30/10 o simulado, né? Considerado um sucesso, né? Aqui a gente traz também a ação como destaque, né? Tratamento de anomalias nos vertedouros aí de Barreiros, de Campos, de Barro Branco, né? Natude também, de Campos e Barro Branco, retomada de uso difuso. As instalações das placas demonstrando que as captações estão regulares, né? E o simulado, né, que foi feito aí de evacuação, com uso de ônibus, né, envolvendo toda a população de Campos e de Mochotó, né? Falar um pouco agora do ramal do Agreste, né, que deriva lá do Barro Branco, do eixo leste. Tem uma situação no mês de outubro, né, de 2,8 milhões bombeados, né, reservação média dos dois reservatórios de 88%. A adutora, né, foi disponibilizada aí 3,1 para a adutora do Agreste. Aqui tem um gráfico de barras, né, que mostra o fornecimento, né, para a adutora, né? Eu chamo a atenção que a gente iniciou o ano, né, com 1,5 fornecendo. Hoje a gente está na casa de 3,1. Ou seja, a gente duplicou esse fornecimento, né, na adutora do Agreste, que dificulta até as paradas um pouco mais longas. A gente está em parceria com a Compesa, né, com o governo do estado, fazendo uma captação. Eu vou mostrar mais a seguir lá em Góis, para poder pegar água no volume morto. E aqui tem as limpezas também no ramal do Agreste, né, só demonstrando que a gente também vem cuidando, fazendo desobstrução dos bueiros, sifões e etc. Algumas atividades também na EB71, né? Lembrando que esse 7 aí, agora em romano, é porque é o trecho 7 do piche, né? E que é uma única estação de bombeamento no ramal do Agreste, né? Há manutenções também na tomada de uso de fluxo de Góis e de Pojuca, e estrutura de controle também de Góis. Algumas situações aí de segurança de barragem, como eu já comentei, ações do PAI. Vem sendo realizado testes periódicos, sempre nas sirenes, né? Isso vale para o ramal do Agreste e os demais trechos. De nada adianta ter uma sirene lá instalada se ela não estiver apta ao funcionamento em caso de emergência. E aí, ações de destaque, né? Uma foto aí para vocês verem que está sendo feito lá com a Compesa para poder retirar água do volume morto. Ou seja, isso possibilita retirar água do volume morto de Góis, que vai ser bombeado pela estação de bombeamento do ramal do Agreste, vai em direção ao reservatório de Pujuca e vai ser entregue à altura do Agreste. Isso vai possibilitar a gente fazer aquela parada um pouco mais longa que a gente vem se preparando para fazer aquelas intervenções no eixo leste, tá? Então, só um destaquezinho para a operação elétrica, que é a das subestações, tá? A gente tem
linha de transmissão, linha de distribuição. Aí são atividades corriqueiras de manutenção preventiva, né? Principais ações realizadas. Aí os custos operacionais, né? O eixo norte, né? A gente vem com uma faixa de 13 milhões, tá? 13,5 nesse mês. Isso varia um pouco, pessoal, de mês para mês, tá? Varia o consumo de energia, né? O eixo leste é 8,7, né? O ramal do agreste, 2,5. Então, a gente tem aí no mês quase 25 milhões, né? Isso varia entre 25, 27, 28, a depender muito do consumo energético também. Esse ano, não, esse mês, a gente teve uma diminuição aí do consumo energético aí, né? Você vê que essa taxa amarela que ela reduziu um pouco. Em resumo, tá? A gente retirou aí um total, né, de 54 milhões do São Francisco, 54,4, né, juntando norte e leste, né, e entregou 38,7, né, total, somando todas as EBs, mais de 205 milhões de bombeados, né, enfim, é isso. Eu fico à disposição aí, caso tenha algum tipo de esclarecimento adicional. Eu teria aqui, eu não sei se é oportuno, viu, doutora Flávia? Até mandei para o doutor Bruno Monte, um videozinho, tá, do ramal do Salgado, em 4 minutos. Você considerar oportuno, posso mandar? Posso enviar? Pode, pode. Posso? Acho que todo mundo vai querer ver, está bem avançado lá, né? Tá bonita a Acho que obra. ninguém Tá. tem objeção de ver a obra, não, né? Só um minutinho que eu vou, Põe eu ele vou no abrir. e-mail. Estão vendo já o início dele aí? Não. Ainda não. Ainda não. Se o computador hoje está de Tá, modo. eu estou apertando aqui, ele não vai. Ele não vai de jeito nenhum. Agora acho que Um está indo. minutinho. Só um minutinho. Problema técnico aqui. Mas mais do operador, eu acredito, do que. Eu acredito que não seja BIOS, não. É. Não. Eu passo por isso, eu sei como é que é isso. Eu não sei Até... porque ele hoje. Ah, Foi, Thiago. Agora foi? Aham. Foi. Sai o som aí? Saiu Agora sim, quando- Saiu. pode? Saiu, então pronto. Só saiu, tá. Depois eu mostro pra vocês.
Olha isso, esse pessoal. vídeo, viu, Tiago? Muito bom. Eu fui lá, tive lá semana passada. Francinei fez uma volta para chegar nesses lugares aí. Eu acho que ele perdeu, ele estava querendo deixar a gente passear muito lá. Andamos até, mas foi ótimo. Tiago, obrigada. Vou abrir se alguém tiver alguma dúvida com relação à apresentação dos dois, e depois eu vou chamar o Hernani, do Denox. Está aparecendo uma tela aí, não sei de quem que é. Tem alguém compartilhando uma tela aí, ó. Hernani. Hernani, a gente está vendo o seu WhatsApp e não estamos vendo. Aí, agora. Ainda não. Melhorou. Podemos ver a apresentação do Hernani primeiro, Berange, você quer? Não, então deixa Hernando falar. Não, Deixa Bernardo, ele. faça a sua aqui. Estou com uma falhazinha técnica, pode fazer a sua. Depois Então eu. vamos. Bora lá. Então, Hoje está o dia da falha técnica. Eu vou torcer para que quando eu for apresentar também não pegue o mesmo vírus. Mas, bom, fazer umas pequenas reflexões. Eu quero parabenizar todo o time do Ministério, dizendo que nós não só adquirimos expertises na obra, que eu acho que as obras agora, pelo que eu vi do Salgado, está muito mais nada de quando eram os canais principais, né? Então, expertises que a gente vai adquirindo, mas muito mais da operação e manutenção. Parabéns mesmo. Eu fico pensando, eu vejo toda essa essa especialização que o governo do Brasil está adquirindo sobre uma obra desta magnitude. E fico a pensar, por que não pensar? Depois de concluído, e, e se nós tivermos um presidente que não tem a fã que Lula tem por essa obra, né? Isso é bom que a gente tenha expertises para a gente cobrar juntos a continuidade desse processo que nós adquirimos tanta experiência, em nível mundial, tá certo? Então, nós todos estamos de parabéns por sermos agentes sujeitos desse processo tão, difi- tão difícil que foi do início e agora já está nadando ou voando em céu de brigadeiro. Tiago, é, quando for haver um evento, eu queria que mandasse também uma cópia do e-mail para mim, porque Porfírio viaja muito, né? Viaja muito, e a secretária muitas vezes recebe o comunicado, o convite, etc. E quando a gente vem a receber, já tem passado o evento. Se fosse possível, né? Esses eventos, esses convites, mandasse também com cópia para mim, que a gente está muito mais alinhado ao piso do que o próprio presidente. O presidente não está tendo realmente tempo de tanta demanda que está tendo. Teixeira viu a audiência que tiveram com o governador do Piauí querendo implantar um sistema, viu também ele sendo chamado para mostrar como é que a gente faz nos estados da Amazônia, né? E muitas vezes o e-mail fica com a secretária e eu não recebo. Por isso que eu perdi. Eu quero render minhas desculpas para você, tá certo? Muito obrigado. Era só isso mesmo que eu tinha. A Elianeiva pediu a palavra, Elianeiva. Pedi sim, era só para quando eu mudei de equipamento, na hora que eu vi que o Berange perguntou sobre Piancó, não é isso? O Berange, Piancó, as audiências públicas está previsto para ser no final, na segunda quinzena de janeiro, tá? As duas audiências públicas, mas a gente não tem datas ainda. O IBAMA ainda vai marcar a audiência, tá bom? A gente está trabalhando com o IBAMA sobre isso. Não sabe o local também. Não, uma vai ser uma em Conceição Conceição, e a outra nos dois municípios. É o Baixio, né? Mauriti, Mauriti e Conceição. Entendeu? ok. São nas duas, são nos dois municípios. Mas Estaremos lá e vamos mobilizar a gente também. tá bom. Obrigado. Se ninguém tiver mais questionamento, eu vou passar então, Hernani, você conseguiu se organizar? Como é que isso dá certo? Só um instantinho.
Vocês conseguem ver aí a tela? Sim. Sim. Bom, eu vou ter que passar assim, porque eu estou com um problema técnico aqui para expandir a tela. Bom, eu queria trazer para vocês as ações que nós estamos desenvolvendo nos reservatórios estratégicos, né? Hoje nós estamos tocando a execução de 9 ações nos reservatórios estratégicos. No caso da barragem do Chapéu, nós tínhamos um problema aí referente à condução da obra em função de alguns limitantes por parte da empresa, mas nós já conseguimos resolver e as obras foram retomadas com previsão de entrega em janeiro de 26. Essas são as fotos aí da obra. Hoje estão concentrando os serviços na execução da recuperação da tomada d'água, com a instalação de uma nova válvula dispersora e fazendo todos os serviços referentes à recomposição e substituição das estruturas de controle de vazão, tanto de montante e jusante. A mesma coisa, nós tivemos o problema lá na barragem Tremontes, que também era detentora da mesma empresa que foi contratada para fazer chapéu, e o problema foi resolvido, e também a nossa projeção é que essa obra fique pronta agora em janeiro de 26. Essa é a foto final da obra, com as comportas já posicionadas, coroamento recuperado, paramento de montante e jusante, restando unicamente a definição da implantação da estrutura de jusante, que o projeto já foi executado e está em vias de ser implantado. Bom, o reservatório de São José fica na Paraíba e tem um condicionante que é justamente o bombeamento, que ainda está acontecendo, e isso tem nos criado uma certa impossibilidade de obediência do cronograma. Nós estamos trabalhando no sentido de fazer uma alternativa para podermos atacar efetivamente a obra, uma vez que essas são as fotos da barragem agora recente, e ela ainda continua vertendo, o que nos impede de fazer a recuperação das estruturas de controle de vazão a jusante. É um contrato pequeno e a gente está trabalhando no sentido de tentar implantar o sifão para poder resolver esse problema desse contrato. A barragem de Angicos, Arapuá, o processo licitatório, o pregão foi publicado e nós vamos fazer a abertura da proposta, que está marcada para o dia 13 de novembro desse exercício, uma obra que vai ficar orçada na faixa de 11,5 milhões de reais. O reservatório de Oroz está bem avançado, a válvula dispersora, que é a estrutura que faz o controle de vazão de jusante, está implantada e operando, restando apenas alguns serviços na torre da tomada d'água, que é a implantação da grade, da boca de montante, e a execução do piso intertavado no coroamento. Essas são as fotos da obra, no seu estágio final, inclusive a foto noturna da barragem totalmente iluminada e toda ela automatizada. Altos Ferros também está em franca evolução, é uma barragem que apresenta hoje já um avanço de mais de 52%, e os serviços estão concentrados na execução da tomada d'água suplementar, que são essas fotos que os senhores estão vendo. Santa Cruz da Prodi, nós conseguimos fechar o processo, o projeto, a documentação está sendo encaminhada para o setor de licitação e o orçamento ficou na faixa de 17,7 milhões de reais. Essas são as fotos da situação de Santa Cruz da Prodi, com destaque para essa foto mais abaixo do canto esquerdo, que é o estado de degradação do paramento de jusante, cuja recuperação será contemplada nessa fase de recuperação da barragem. Lagoa do Arroz, o processo licitatório foi concluído, a empresa está apresentando a sua garantia e nós projetamos que a ordem de serviço deverá ser dada no próximo, ou nessa semana ou na outra, uma data a ser ajustada junto com o Ministério. Essa é a nossa situação. Eu apenas gostaria de apresentar a situação da barragem Flechas, que nós estamos com todo o levantamento topográfico executado, concluído, e a barragem Acauã nós estamos concluindo o fechamento do projeto do detalhamento do projeto executivo. Essa é a nossa situação. Obrigada, Hernani. Alguém tem algum questionamento? Mirante? Hernani, Sua tela ainda está aparecendo, viu, Hernani?
Aí, agora deu certo. Diga, Não, Beto. é sobre São José. Sim. Eu não sei. Aquele vertedorzinho daquela barragem é tão charmoso, segundo Flávia, né? A coisa mais linda que tem. É aquele vertedor que você mostrou ali, a fotografia de São José. Daria para fazer você chamou aí uma tomada d'água suplementar lateral do lado esquerdo daquele barragem para fazer essa comporta para a gente não preservar aquele patrimônio. O vertedor ele não vai ter nenhuma alteração. Ele é um perfil Krieger que ele não vai sofrer alteração. Os serviços que estão projetados para a Barra de São José são justamente a implantação dos equipamentos de controle de jusante. Então, o vertedor, ele não vai ter nenhuma alteração, ele vai manter aquele perfil Krieger, aquele parâmetro vertente, sem nenhuma alteração na sua concepção, no seu desenho geométrico. Senti o sorriso de Flávia. Muito obrigado. Claro. Francine, Oi, bom dia, pessoal. Noni, bom eu só dia. queria saber qual é a vazão que está passando lá em São Gonçalo agora. Você tem Você, essa informação? o meu pessoal está hoje se deslocando para lá, que nós tivemos para Maté, que eles estavam na outra obra, para atender aquela demanda que vocês nos passaram. Então, Sim. amanhã ela está dentro daquela demanda. Eu não tenho o número aqui porque está no e-mail. Mas fique Tá bom. tranquilo que amanhã a gente está fechando isso. Avidos é mais fácil porque a gente faz por telemetria. Em São Gonçalo, eu estou providenciando a contratação daqui para poder fazer a recuperação do sistema local que está um pouco deficitário. Por isso que eu estou fazendo ela manual. Tá bom. Obrigado, né? Nada mesmo. Bom dia, gente. Flávio, Oi, Viana. Tudo bom? Quanto tempo? Pois é, mas a gente sempre que pode, agora eu pedi para o Tess, pedi porque eu conheço que ele estava fora, e é sempre um prazer muito grande a gente reviver essas ações que acontecem aí na bacia. Eu queria me referir a dois pontos. Um para o Tiago, mais para o esclarecimento, como é que está esse trabalho lá no ramal do Salgado, se isso está no mesmo ritmo, integrado, no acompanhamento, como os demais ramais, se isso tem uma participação diferenciada no acompanhamento do ramal do Salgado. E segundo o Berange, que é sempre essa figura notável, preocupado com pós-obra, eu diria que essa preocupação, ela é muito importante para o governo federal, mas ela é igualmente importante nos estados. Me preocupa muito como é que vai gerir agora, mesmo com o Lula aí, os estados, como é que vai ser a continuação dessa gestão a nível dos estados. Se isso tem já uma estratégia montada de absorver essa operação interna dos estados. Essa é uma questão, Berantes, que acrescentando as suas preocupações, eu diria que, a respeito dos estados, essa preocupação ainda é maior. Eram esses dois pontos. O Berantes comentar e o Tiago ver como é que está essa questão lá mais até para geral, no ramal do Salgado. Viana, Berange, escuta, eu afirmo a você que nós temos uma gestão primorosa no eixo leste, no Rio Paraíba, tá certo? Nós temos várias estações automáticas que a gente, do escritório, sabe a vazão que está passando lá, tá certo? Sabe a vazão que está entrando a partir de Monteiro, da barragem as duas barragens, a federal, que nós temos Poções, e a estadual chamada Camalaú, até chegar também em Boqueirão, que nós temos também esse controle de saída. E a gente tem o estudo de infiltração e evaporação desse período. Então, quando a conta não está batendo de uma estação para outra, que está passando mais do que deveria, a gente automaticamente aciona a fiscalização. Tá certo? Então, tem alguém retirando mais do que está autorizado. Então, a gente faz esse acompanhamento muito, muito interessante, tanto pessoalmente, através de drone e Vantes, tá certo? A gente tem um resultado efetivo já muito bom, inclusive com o aspecto social, sobretudo social,
que hoje a água que entra no eixo leste, tá certo? Ela tem uma gestão primorosa. No eixo norte, no estado da Paraíba, fornece a hidrovia praticamente, né, para chegar no Rio Grande do Norte, né? A gente não tem. Nosso problema lá do eixo norte é exatamente os usuários do DENOX que a gente não tem condição de saber para outorgar. Então, a gente não vai assumir aquilo ali enquanto a gente não tiver a ação. A gente não pode outorgar o DENOX sem saber a quantidade de usuários que tem no perímetro de São Gonçalo. Esse é o nosso calo atualmente. Agora, no Importante. Rio... Hein? E é importante esse controle. Pois a gente tem que ter esse controle do DENOX e talvez a gente vá cobrar. A gente não tem controle da vazão que sai naqueles canais de São Gonçalo, da eficiência da irrigação, não tem nada. Então, talvez a gente não tem nem, a gente não sabe nem quanto está sendo o consumo no perímetro de São Gonçalo. Esse é um grande gargalho que nós temos lá, né? Tá ótimo? Só isso Tiago, mesmo. e como é que anda as águas aqui, entrando ali no Salgado? Ô, doutor Viana, sempre uma satisfação falar com o senhor. Que bom. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade, a gente acabou de passar um vídeo aí, aquele vídeo é do Salgado, tá? A gente está com 29% de avanço, tá? A obra vem avançando bem. A gente tem mobilizado aí exatamente esse mês aí 944 pessoas dedicadas aí para o ramal do Salgado, né? 250 equipamentos, né? E a gente vem com um bom avanço, né? A gente já está no quilômetro 17, tá? Dos 35, né? Avançado, né? Esse avanço até o quilômetro 17 basicamente é supressão e estamos fazendo esbueiro para vir a terraplanagem, né? Como ficou evidente no vídeo, a doutora Fala vai distribuir esse vídeo também, né? Mas está indo bem, muito bem. Eu considero que está indo muito bem. A gente tem um objetivo, né? De tentar abreviar até a chegada das águas ali no Rio Salgado, quanto antes, se der até o final do ano que vem. Mas contratualmente ele vai até fevereiro de 27, tá? A minha Isso aí. preocupação, Thiago, assim, a minha curiosidade também, no que se refere ao Salgado, é que a gente já possa ter, a nível do Estado, ações complementares de tomada d'água ao longo disso, né? Ou seja, nós temos algumas discussões aí com o pessoal da irrigação, a gente sabe que a prioridade é o abastecimento, mas é possível, né, em determinadas situações, você ter já planejamento para a utilização também complementarmente nessas áreas ali do Salgado. Era nesse sentido a preocupação. Se vocês aí estão acompanhando isso, mas não tem nenhuma solicitação ainda, nenhuma discussão sobre possíveis captações ao longo do ramal. Tem. Não, captações ainda não, tá? Isso chega muito aí quando a água chega, né? Mas provavelmente captações ainda não foram solicitadas para nós. Mas nem vi que o doutor Bruno estava na reunião e levantou a mão aí. Eu acho que ele tem algo a complementar aí também. Ok. Bruno, você Bom quer dia. complementar? Bom dia. Bom dia a todos. Não, só complementando aí o que o Thiago falou, que o ramal do Salgado, apesar de ser uma obra que está sendo implementada diretamente pela gente, é uma obra que será operada pelo governo do estado, né, através da COGÉ. Então, o nosso canal de entrega é ali no Apodi, né? Então, toda a gestão dessa água a partir dali vai se dar, obviamente, pelo governo do estado, atendendo aí todo o regulamento do PIS. Então, essa utilização, doutor Viana, ela vai ser muito da gestão do estado. É isso, é exatamente isso. Se você já tem alguma coisa assim, mas como o Thiago falou, a obra está sendo tocada, a responsabilidade de operação a gente sabe que vai ser do estado, mas eu diria se vocês já tinham tido alguma demanda, algumas ações mais na distribuição ao longo. Mas está correto. A demanda que a gente recebeu foi do Dr. Ramon lá, que já tem um projeto ali para tirar a água dali do Salgado para interligar no sistema de abastecimento dali daquele, acho que são 3 municípios ali na região. A gente está em entendimento para incluir isso no programa do PBA 15 ou 16. Aí a doutora Elianeva pode me corrigir aí qual é o número. Perfeito, era isso. PBA 15. Foi muito bom esse complemento aí do Bruno, essa preocupação que a gente tem
porque tem uma discussão, a gente participa de uma Câmara Setorial e tem havido proposta de discussão de se fazer um distrito empresarial de irrigação baseado em águas subterrâneas. A gente sabe que é limitada essa água subterrânea do Cariri, tão decantada, mas ela é limitada realmente e que a gente só pode assegurar isso com a complementação de água também do derivado do ramal. Eram essas questões, eu agradeço aí essa complementação do Bruno e parabenizar a todos aí, em particular a Flavinha e o Tiago, os dois guerreiros aí do trabalho. Muito obrigado aí pelas informações. E o nosso Obrigada, colega Viana. Flávio, eu participei agora da Academia de Engenharia do livro do pai do Hernani, e é uma coisa maravilhosa. E ele, com 97, né? 96, vai fazer 97 anos, e muito lúcido, uma coisa belíssima, um livro sobre as 90 barragens mais importantes. Exato, Hernani. Parabéns para você também, que está dando sequência ao trabalho do seu pai. Isso é muito bom. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Sempre que possível, eu vou tentar me aproximar mais agora. Estão querendo que eu trabalhe de novo, eu já tinha me acostumado a não fazer coisa. Estão me chamando para fazer. Bem-vindo. O Ramon tinha levantado a mão, ele já atendeu, Ramon? Não, bom dia a todos e Bom todas. dia. Eu ia falar, mas o Bruno foi mais rápido. O Bruno está em todas. Ele estava ontem aqui. Eu ia colocar aqui que a gente, quem é o Estado, como todos sabem, que vai operar essa obra. Inclusive, Viana, a gente precisa discutir com a COGE. Eu preciso de alguém para estar visitando, para estar mais próximo da equipe que Essa está preocupação, eu não tinha visto também. construindo essa obra, porque a gente precisa ver essas coisas aí. Quanto à questão de atender irrigação e tal, eu acho que aí entra a mesma preocupação e a mesma, vamos dizer assim, atitude que a gente vai tomar com relação ao CAC, né? A gente tem usado, quando a gente precisa água do CAC, no inverno, para usar água para transferir água, como diz o professor Assis, né? E no verão a gente geralmente não usa essa água porque a gente quer, na nossa operação, fazer a reservação num dos reservatórios, por exemplo, onde eu precisar 300 milhões, eu quero ver se eu jogo isso tudo antes do terminar o inverno, uma coisa assim, né? E aí nós estamos discutindo com o pessoal da irrigação que no segundo semestre, você tem ali na região do CAC terras maravilhosas, ali no Cariri, como também aí na região do Salgado, você tem terras muito boas para irrigação ao longo do ramal. Se eles se prontificarem a pagar o preço que essa água custa, que essa é uma água que foi pensada para abastecimento, e evidentemente o preço todos vocês conhecem, é um preço bem salgado em relação a outras coisas. Se o cara estiver plantando culturas de alto valor agregado e quiser dividir a conta, a gente está para discutir. O governador, essa semana, já sinalizou que quer um polo de irrigação no Cariri e mandou a gente dar uma estudada. Nós vamos estudar. Se o governador também quiser subsidiar alguma coisa, que eu acho que é válido como política pública, estamos abertos. Agora, não dá para a gente fornecer água para esse pessoal que tem ganhado dinheiro bem com fruticultura de alto valor agregado e não querem pagar água, não querem pagar energia, né? Então tem essa coisa. Nessa brincadeira da semana passada, o governador autoriza aquela história lá do Jaguaribe a Podi, que uma parte vai passar para o INCRA, aquela parte que estava invadida, né? Chegar a um acordo para legalizar aquilo, sobrou para o Estado também pagar 25% da energia do Jaguaribe a Podi. E ele deu 10 anos de isenção de água para o sistema, né? Para o perímetro. Aí, meu amigo, como é que fica a COGE que usa esse recurso para sobreviver e para fazer a gestão? Então, são essas coisas que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala com esse pessoal da Câmara Técnica lá da SDE, que vai aumentar a produção, de que tem coisa, tem isso, tem aquilo, mas esse pessoal só quer vir a nós. A gente tem que ter muito cuidado, porque essa água é muito cara para a gente estar fazendo benécias com ela,
Mas nós estamos abertos. Se tiver uma equação econômica bem feita, a gente vai discutir isso com muito cuidado e com muita coisa. Agora, em relação ao ramal do Salgado, eu acho que, eu já falei com o Yuri, eu acho que a gente tem que ter alguém, pelo menos alguém, que acompanhe isso. Eu já tentei com o pessoal da Sohidra, que acompanhe para ver, porque você sabe que em obra tem certas especificidades que você resolve ao longo da sua construção, né? Eu sei lá se não tem, por exemplo, como o Bruno falou aí, tem aquele sistema, o Mari, Baixio e outra coisa lá que é batido pelo Genipapeiro. Vive dando trabalho a gente. Nós vimos que a gente tem uma captação prevista ali do ramal do Apodi. Aí eu já ia ter que discutir com o Paulo Varela, que eu ia tirar um pedacinho da água que vai lá para ele. Aí já é outra confusão. E aí nós estudamos uma alternativa que podia tirar da captação do ramal do Salgado, que já está, inclusive, pronta. Se eu precisasse esse ano, como a gente estava achando que ia precisar, por isso que a gente fez essa demanda, a gente faria isso. Então, tudo isso a gente só acha quando a gente está junto da obra. Vocês que constroem obra aí, vocês sabem que quando está acompanhando essas obras é que a gente vê que pode fazer algumas melhorias, que pode fazer algumas alternativas que vai facilitar a operação dessas questões, né? Então, é nesse sentido. Eu não vou me estender mais, não, que eu já tomei muito tempo de vocês. Perfeito, Ramon. Eu não estava acompanhando aí a parte do Ramon, eu queria exatamente puxar essas preocupações, integrando aqui o pessoal do NUTEC, levando aqui para a direção, junto com a equipe aí do Ministério. Muito obrigado, gente. Obrigado, Ramon. Obrigada. Hernani e depois Gustavo. Berange, com relação a esse problema aí que você falou lá dos irrigantes lá de São Gonçalo, isso já foi encaminhado de maneira oficial aqui para nós, isso? Não por nós, porque a água lá... Olha, peraí, dá licença. Essa questão de São Gonçalo, a Viviane vai apresentar o monitoramento. Os usuários dentro do São Gonçalo são outorgados pela ANA. Viviane Brandão, a equipe da fiscalização, ainda hoje vai fazer essa apresentação, acho que vai esclarecer essas dúvidas todas, tá, Hernani e Birante? Perfeito. Gustavo e depois Eliane. Bom dia, pessoal. Queria aproveitar a oportunidade para fazer duas perguntas. Tiago, a gente mandou no final de agosto o projeto de uma captação da Transnordestina em Salgueiro, do canteiro de obras deles lá. Eles já tinham pedido, a gente já tinha analisado, entendeu que o projeto estava em condições e mandamos para vocês. E na semana passada, eu acho, eles mandaram um e-mail, aí foi para vocês já, pedindo uma manifestação sobre essa análise de projeto, porque a gente já tinha autorizado e tal. E aí eu queria saber como é que está essa questão. E a outra pergunta é sobre as obras de recuperação do dique Negreiros, né? Aquele vazamento lá, que estava previsto agora para o segundo semestre, né? A gente até pediu aí a cooperação para ver a possibilidade de interligação de uma solução técnica que permitisse que a gente continuasse entregando água para o pessoal que está sendo beneficiado lá e tal, e foi sinalizado que seria feito um estudo de viabilidade e tal. Então, eram essas duas perguntas aí que eu tinha. Obrigado. Bom. Obrigada, Gustavo. Tiago. Vamos lá. Quanto à questão da Transnordestina, a gente está em análise. Eu vou ver onde é que está o processo exatamente, né? Mas a gente está vendo a interferência com... Ô, Thiago. Você tem alguma novidade, Gil? Não, o processo já passou aqui por mim, já ficou no ponto de aprovado, se encaminhar um ofício para a PAC, né? Já comunicando, dando as instruções. Eu vou procurar o processo aqui também, aí eu te passo, Gustavo, como é que tá. A gente já tinha passado. Em relação ao serviço, né, eu vou pedir até para o doutor Bruno, se ele estiver nos ouvindo, né, ele atualizar, né, o contrato já estava adiantado, né, se tem alguma previsão de ordem de serviço, mas eu acredito que... Deixa ele falar aí. Opa, deve estar sendo dada, Tiago, entre essa semana e a outra. Isso era só questão documental aqui da empresa, mas eu acho que já deve estar... O contrato já foi assinado, né? Então, era só uma questão documental para liberar a assinatura por parte do ordenador de despesa aqui.
Então já deve estar. Com relação à alternativa, Gustavo, nós estamos desenvolvendo um projeto, né, de basicamente a implantação de um sifão com operação assistida através ali da ombreira, acho que da ombreira direita do dique atual. Aí, Ok, caso a obrigado aí APAC, pelas a gente vai informações. submeter esse projeto, caso a APAC entenda que é relevante a continuidade do abastecimento ali daquela região, aí a gente vai buscar um mecanismo de viabilizar a implantação dele. Tá ok? Excelente. Boa notícia aí. Obrigado E aí, pelo só retorno. aproveitando a fala do Dr. Ramon, que essa é uma discussão que que os estados têm que ter, mas que já tem que estar estabelecido que a água chegou, né? E quando a água chega, se não existia demanda, a demanda aparece, é criada. Então, concordo com ele que polos de agricultura de alto valor agregado tem que ter um tratamento, tem que ter uma relação participativa nos custos, mas também tem que ser avaliada a questão do pequeno agricultor, da agricultura familiar, né, daquilo que a gente chama de pequenos usuários, qual vai ser a relação deles com a tarifa, né, dentro de cada estado. Porque, como o Thiago demonstrou aí, essa demanda ela tem se formalizado cada vez mais. O estado do Pernambuco aí foi pioneiro, através da APAC, já tem muitos contratos assinados, e com certeza essa demanda vai chegar para os outros estados, né? E aí, a gente que trabalha no PIS já há tantos anos, é muito difícil a gente chegar para um usuário, para um cidadão e dizer que a gente ainda não tem resposta sobre determinado assunto do PIS, depois de tantos anos. Então, acho que é um desafio que está colocado aí para que a gente possa equacionar e ter a resposta para dar ao cidadão, quando for demandado, né? Beleza. Francinei. Gustavo, você ainda está com a mão levantada? Já resolveu, né? Era só para complementar a informação aí com relação à autorização da Transnordestina. O secretário, a gente teve uns probleminha no SEI, passamos mais de uma semana sem acesso, mas o secretário já assinou a autorização para mandar para a PAC, tá? Maravilha. Então, agora, Eu retorno daqui a pouco. Estou na videoconferência. Tchau. Mirante, você quer apresentar a curva-chave ou põe a Viviane primeiro para mostrar sobre o sistema Piranhas? Você está com a sua... Vamos? Tá pronto. Então Tá vai, pronto. apresenta então, fazendo um favor. Deixa eu O ver. Mirante pediu aqui espaço que eles fizeram as medidas de vazão e ajustaram a curva-chave lá em Monteiro. Né? Então, ele vai apresentar aqui para a gente. E depois a Viviane Brandão, a equipe dela, vai apresentar o monitoramento de Piranhas. O monitoramento que a Ana faz. Quem disse que... Quem disse? Pronto é relativo, né? Esse deu tudo diferente, né? Deixa eu ver, nas janelas que estão abertas aqui. As janelas que estão abertas. Compartilhar uma janela. Tá ótimo. Estamos vendo. Ok, deixa eu dizer, sempre teve esse problema, sempre teve mesmo esse problema de curva-chave lá em Monteiro. Não batiam as curvas-chave feitas pela AESA, nem tampouco a do Ministério. A da AESA é a mesma da ANA, tá certo? Então, nós estudamos muito bem e montamos uma equipe com a COP, aliás, com o consórcio COP, na ANA, o Eduardo foi quem fez a validação, meio assim, meio demorado, vamos dizer assim, mas chegamos. Então, eu vou passar aqui devagarzinho para a gente ver a curva-chave, né? A seção de medição do portal fica lá em Monteiro, a entrada da água do São Francisco na Paraíba, no Eixo Leste, é nesse portal aqui de Monteiro, né? E temos lá um medidor, esse inferior,
que é da Ana barra ESA, e esse aqui, MDR. Nunca se conversaram. Por quê? Porque um era utilizado para uma profundidade maior, então a medição não batia, não era centimétrica como a nossa, tá certo? Mas a gente foi ajustando, tá certo? Aqui já é o vertedor de lá da entrada, e chegamos a essa equação da curva-chave, tá certo? Interessante que fizemos com o nosso equipamento aqui essa medição, passamos. Quando chegamos lá, o pessoal estava muito apressado para fazer no amanhã. Eu disse: não, vamos passar 2 dias, porque quando abre a comporta lá tem uma comporta perto de Monteiro, na lateral de Monteiro, e fecha, não dá tempo equalizar, equilibrar. Eu queria de baixo para cima. Aí realmente fizemos de baixo para cima, a cada 10 centímetros, a cada 30 centímetros. E tivemos essa medição. A gente fez em 2 dias. A gente fez no dia 11 e depois, na outra semana, o restante das medidas com outras cotas, tá certo? Com outras cotas superiores. Com essa vazão aqui e deu nessa curva-chave, tá certo? Então, já foi homologada pelo nosso colega aí da Ana, pela COP também, pelo COP, o COP, e por Eduardo Nina, né, que é da Ana. Então, fico essa aqui para a gente divulgar, ok? Eu quero dar essa ciência a todos e ficou com essa equação, certo? Fizemos muitas medições e tal, e graças a Deus deu como é que se diz? Eu quero dizer que deu uma equação que O coeficiente de ajuste é mais adequado, é mais preciso. O R quadrado dessa equação é melhorzinho. exatamente. Então, você vê, deixa eu procurar o seu, tá certo. Deixa eu voltar para nozes. E eu queria, com isso, ver se compartilho também a vocês, que eu falei tanto sobre isso, rapidamente, uma pequena, não sei se está aparecendo aí para vocês, tá? Está vendo a nota técnica ainda, Berandi. Ainda está na nota técnica. Então, deixa eu tirá-la, né? Deixa eu baixá-la e incluir essa. A câmara técnica, a nota técnica. Deixa eu fechá-la, tá certo? E tem um vídeo para vocês verem aí ou não. Se não tem, eu Tem que suspendo. compartilhar novamente. Vou compartilhar novamente. Só se for agora. Já dá? Tá, Sim, estamos vendo. ok. Doutor Teixeira, nós fizemos esse videozinho Está vendo sem áudio, mas sem vendo as áudio. imagens. Como é que eu faço esse áudio, pelo amor de Deus? Eu acho que na hora de Se é só a compartilhar, música, a gente vai cantando, Berente. Não tem problema, não. na hora de compartilhar a tela, Beranger, do ladinho de compartilhar conteúdo, tem uma chavinha incluir som. Ok, de som ao lado. Eu acho que vai precisar cancelar o compartilhamento e compartilhar de novo. Parar o compartilhamento, compartilhar outra vez, Quando né? clicar em compartilhar, vai aparecer bem do ladinho de compartilhar conteúdo, incluir som. Incluir som. Rapaz, você é fabuloso. Meu Deus. Deixa eu. Ok? Agora sim. Se no Cariri paraibano a água pouco cai do céu, agora ela vem potente, costurando terras,
abrindo divisas e repatriando filhos. O cenário seco característico do bioma da Caatinga, que margeia o Rio Paraíba, foi modificado com a chegada das águas do Rio São Francisco. Este projeto, enquanto vetor de desenvolvimento socioeconômico, vem mudando uma realidade secular, sobretudo promovendo a fixação das famílias na zona rural. É água para beber, para plantar, para irrigar, para transformar. Eu começo a minha fala citando um grande monteirense chamado José Leite de Souza, seu Josa. Ele dizia assim: Monteiro só poderá crescer se um dia tiver água. A observação de seu Josa, citada pelo presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, Valdemir Azevedo, virou profecia. Monteiro foi a primeira cidade paraibana a receber as águas da transposição do Rio São Francisco, em 8 de março de 2017. Desde então, o município e tantos outros atravessados pelo rio começaram a registrar uma inversão do fluxo migratório. Os homens do campo, que um dia partiram da sua terra por causa da seca, agora podem voltar para plantar e colher junto dos seus. Um deles é o agricultor José Edilson da Silva. Eu sempre trabalho na agricultura aqui. Agora pegou uns anos muito secos, sabe? Aí ficou difícil a situação. Aí apareceu uma oportunidade lá de um amigo meu, aí eu fui embora para São Paulo. Aí trabalhei de servente de prendeiro, depois virei prendeiro. Aí, quando chegou essas águas aqui, aí eu vim embora, né? Porque eu tive que vir para cá, para perto de minha família, que eu vivia lá, mas minha família morava aqui. Depois que chegou essas águas aqui, facilitou a irrigação. Aí, consegui plantar essas coisinhas aqui. Uma maravilha, né? Essa irrigação que teve aqui, essa adutora que fizeram aqui no Rio São Francisco, foi uma riqueza para todo mundo. Eu planto sempre milho, planto batata, macaxeira. Tem essas vaquinhas aqui já que eu comprei, trabalhando aqui, graças a Deus. Para ele e tantos outros, a transposição é hoje a realidade do que um dia foi a prece de sua esposa, a costureira Maria Luísa de Lima. Eu agradeço primeiramente a Deus, a segunda a Água São Francisco, que trouxe meu marido de volta, que trabalhava lá no sul, tinha minhas 2 filhas, e elas tinham muita saudade dele, mas graças a Deus hoje ele está aqui trabalhando na roça, na agricultura. A jornada do agricultor Lorinaldo Silva é outro exemplo de vida transformada pelas águas da transposição. Fugindo da estiagem, ele foi para São Paulo, buscando sobreviver. Lá eu era vigilante, trabalhei esse período lá no Hospital da Polícia Militar de São Paulo, mas sempre com o intuito de voltar para cá, aqui para Camalaú. Depois dessas águas do São Francisco, aí teve a pandemia lá em São Paulo, quando estava bem pertinho de acabar a pandemia, eu vim embora para cá. Quando cheguei cá, havia essa maravilha das águas do São Francisco e comecei a plantar. Que eu sou filho de agricultor, sou de 8 irmãos, todos são agricultor. Quando cheguei aqui, meus irmãos trabalhavam para os outros, ainda resolvemos começar a plantar para a gente. Atualmente, o trabalho de sua terra gera renda para sua família e empregos para outras pessoas da região. Hoje eu trabalho com coentro, cebola, pimentão, tomate, já plantei, mas hoje não planto mais. Tinha uma hidroponia, aí tive que parar porque os comércios estavam fracos. Bananeira, maracujá, feijão verde e entre outras verduras e legumes que nós trabalhamos. O pessoal que está hoje em São Paulo, quando eu falo para ele do que acontece hoje aqui no Nordeste, principalmente com as águas de São Francisco, o pessoal hoje fica tudo besta com o oásis e a maravilha que tem aqui hoje. Quem está lá hoje quer voltar para cá e quem está aqui não quer voltar para lá. Inclusive tem alguns trabalhadores meus que hoje eles não estão aqui, mas eles estavam em São Paulo e hoje preferem ficar aqui. Vieram-se embora e não querem voltar mais. Além do salto no desenvolvimento social e econômico, a segurança hídrica trouxe também melhoria na saúde da população, como comenta a psicóloga Josiane Muriel,
que atua na rede de saúde do Congo, município que também foi beneficiado pelas águas da transposição. Eu, com água potável em casa, né, com esse acesso, eu consigo ter uma produção alimentar de alta qualidade, eu consigo ter uma higienização na minha casa melhor, eu consigo ter um cuidado com os filhos melhor. Então, acaba tendo um manuseio, né, social e familiar muito mais facilitado. Então, aqui no nosso município, isso foi importante, né, porque a gente consegue ver esse impacto. A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, a AESA, tem um trabalho fundamental no gerenciamento e preservação das águas do São Francisco, garantindo a regularidade e distribuição correta para os agricultores e demais usuários, como ressalta o coordenador do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, Valdemir Azevedo. E alguém que pode pensar assim, mas essa água solta lá, ninguém cuida, essa água é acompanhada, é como se tivesse um chip, ela é acompanhada. A AESA, a empresa que controla isso aí, estadual que controla tudo isso aí, ela tem na mão tudo o que acontece com a água. Ela faz alocações, ela acerta cada barragem dessa, quanto é que deverá soltar para o ano seguinte, sabe projetar quanto vai ficar de água, como será em função de invernos, tudo isso está sob controle. É impossível mensurar em dados, reduzir a números o valor da água para o povo do Cariri paraibano. A transposição não é só uma obra, é vida, é a volta para casa, é a família reunida de novo. Não mais forasteiro das cidades cinzas, é vida verde por inteiro na terra-mãe. Ok. Ficou muito bonito o vídeo. Depois você conseguir me Pois passar é. ele e a sua Eu- nota técnica, eu te agradeço. É tá o que a bom? gente discutia nas reuniões passadas. Você é testemunha, Flávio, quanto mudou as cidadezinhas, a quantidade de hotéis, de pousada, de comércio, isso tudo como usando a água como vetor de desenvolvimento também social. O que a socióloga falou aí, a psicóloga, é muito interessante. A saúde infantil melhorou substancialmente. E essa água, doutor, acho que foi o doutor Viana, não, falou aí, já está sendo paga. A Paraíba já recebeu o boleto, já está pagando, e o governador está estudando, está bancando por enquanto, mas vai estudando uma forma de socializar com todo o estado da Paraíba, as pessoas que vão contribuir para esse. Eu fiquei arrepiado quando eu vejo aquele depoimento daqueles agricultores, porque eu sou da seca e minha região está seca lá, tá certo? Então, a satisfação de receber. Isso é resultado do grande Isso. projeto de transposição de água de São Francisco. É isso que interessa. É fixar o homem da terra que está lá marginalizado no sul. Muito Como ele certo. próprio disse, tá certo? Bom, muito obrigado aí pela atenção. Obrigada Não é, pelo Alianeiva? Não vídeo. gostou, Alianeiva? Vamos agora, Viviane. Não sei se vai ser Viviane, quem da equipe de fiscalização que vai fazer a apresentação. Eu mesma vou fazer. Eu mesma vou Beleza, fazer. bom Flávia. dia, Vivi. Obrigada. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui. Ô, Berante, você depois me manda essa nota, fazendo favor da curva-chave para eu poder disponibilizar para o pessoal, tá bom? Ok, ok, ok. Deixa eu ver. Ah, desculpe. Alexandre, você queria falar alguma coisa a respeito da curva-chave? E foi sua equipe toda que fez, né? Eu quero, inclusive, colocar o crédito para vocês. Não, só rapidamente colocar o pessoal que a intenção é aperfeiçoar os dados e alinhar leituras, já que nós temos 2 pontos de medições lá, então tudo já está. Nós conseguimos aí fazer um aperfeiçoamento com a missão conjunta e que hoje as cotas estão alinhadas e a partir de segunda-feira, tanto o pessoal do consórcio quanto a ESA já vai estar operando com essa nova curva. Então, tecnicamente, nós teremos as mesmas leituras nos mesmos tempos, né? E vamos trabalhar cada vez mais para a melhoria desses dados. Muito obrigado a todos. Obrigada, Alexandre. Viviane.
Bom, vocês veem a apresentação? Sim, tá ótimo. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o monitoramento que a gente faz do uso de recursos hídricos aí na bacia do Rio Piranhas. É um monitoramento que a gente faz já há bastante tempo, né, desde o período de seca que aconteceu lá em 2013, 2014, a gente vem fazendo esse acompanhamento usando o sensoriamento remoto para nos auxiliar, né? Considerando que a ANA ela tem sede aqui em Brasília, é preciso que a gente use de tecnologia para poder vir acompanhando o aumento desses usos. Então, o que a gente tem lá no Rio Piranhas, né, já há bastante tempo, né? Para cada faixinha dessa que vocês estão vendo aqui na imagem, ela representa uma propriedade que ela foi delimitada. Nós sabemos, então, qual é o nome do proprietário, qual é a outorga que está vinculada a ele, a esse uso de água, e a gente vai acompanhando um a um se esses usos estão compatíveis com o que foi outorgado para eles, tá? Então, o que a gente, todo ano a gente espera o período seco, né, quando você não tem a ocorrência de nuvens, que também é o momento em que os produtores eles já instalaram suas áreas, já instalaram sua irrigação, as suas áreas plantadas, e a gente tira compra, né, uma imagem de satélite para esse período. Então, esse período, geralmente, ele acontece aí depois de julho, e geralmente ele acontece, na verdade, depois de setembro, né, que a gente consegue realmente imaginar com mais facilidade, tá? Então, a gente conseguiu agora uma imagem recente, né, que ela é de outubro de 2025, onde não teve a ocorrência de nuvens, não, desculpa, ela é de setembro, finalzinho de setembro, tá? Então, a gente conseguiu adquirir essa imagem aí desse trecho. Então, ao longo dos anos, né, como vocês podem ver aqui, desde 2016, 2016, a gente vem acompanhando a evolução da área irrigada na bacia, lembrando que esse acompanhamento, ele vai acontecer nesse trecho entre a saída de Coremas, né, aí a gente tem o rio Piancó, até a confluência com o rio Piranhas estadual, e a partir daí a gente tem o Piranhas federal, e a gente mapeia até a captação de Jardim de Piranhas, tá? Que é o trecho onde está o marco regulatório que a gente tem que acompanhar, e é definida os termos de alocação para cada ano, tá? Então, vocês podem observar que esses valores que estão aqui são os valores de área irrigada que a gente vem acompanhando ao longo dos anos. Vocês veem que eles já foram superiores a 1.000, a gente tem aqui 2021 um valor de 1.157, e hoje e depois disso a gente vem observando um decréscimo, tá, da área irrigada aí nessa bacia, né? Então, chegando a atingir valores aí de 700, 757, que foi o que a gente identificou no ano passado, e esse ano a gente já observou um aumento discreto, né? Lembrando que nesse trecho que eu falei para vocês, ele inclui totalmente o trecho do trecho federal, onde está passando a água que vai ser destinada ao Rio Grande do Norte, tá? Então, o que a gente tinha? Em 2024, a gente mapeou essa área que eu falei para vocês, né, de 757 hectares, fazendo uma conta aproximada, isso equivale a 3 hectômetros de consumo de água nos meses de agosto e setembro, tá? Então, para os valores de 2025, a gente teve aí um aumento de 12%, né, passamos a ter 850 hectares mapeados nesse trecho inteiro, e o que corresponde aí para os meses de agosto e setembro, né, que foram os meses que a gente teve entrega de água, em torno de 3,3 hectômetros cúbicos, tá? Mas a gente vem acompanhando, é possível a gente fazer essas contas aí, incluindo o mês de outubro. Tá, mas uma coisa importante, né, vocês veem que esse aumento, ele aconteceu, é um aumento pequeno, né, mas é importante a gente lembrar que o que está outorgado na bacia, considerando a água endógena aí desse sistema,
é em torno de 1.500 hectares, tá? A gente já está bem próximo do limite da nossa capacidade de outorga de água endógena, mas ela ainda está abaixo do que está outorgado na bacia, tá? Que aí equivale em torno de 6 hectômetros cúbicos de consumo de água para agosto e setembro, tá? Então, observem, a gente tem metade do que está outorgado. A gente está consumindo hoje aproximadamente metade do que está outorgado nesse trecho, tá? Então, aqui tem a distribuição dessas... desculpa. Tem a distribuição nessas áreas irrigadas, desde a saída de Coremas até a captação lá em Jardins de Piranhas, tá? Então, a gente vê de Coremas até a primeira estação, que é Pau Ferrado, que ainda é no Rio Piancó, a gente tem uma contribuição pequena de área irrigada ali, não tem muita área irrigada, né? Mas no trecho seguinte, que é de Pau Ferrado a Sítio Vassouras, e Sítio Vassouras ele já é na confluência com o Piranhas Estadual, a gente já tem um valor já bem maior de área irrigada, em torno de 204 hectares nesse último mapeamento que a gente fez. No trecho seguinte, que é de Sítio Vassouras até Sítio Corralinho, a gente tem 222 hectares. E de Sítio Corralinhos até a divisa, 274. Então, nesse trecho aí está concentrada a maior parte da irrigação que vai abranger os municípios de Pombal e Paulista, tá? E aí o trecho final aqui também da divisa até a estação Jardim de Piranhas, que é um trecho bem pequeno, ele tem aí em torno de 41 hectares, que é um valor bem baixo. Tá. Então, aqui a gente tem esses números que eu apresentei ali no gráfico de pizza, ele está aqui discretizado por trecho também, e tem uma comparação com o mapeamento que a gente fez em 2024, tá? Então, a gente teve um aumento mais importante aí nesses trechos que estão em destaque, mas a bacia como um todo, o aumento ele foi de 12%, tá? Bom, em relação ao PISG, que foi a questão que o Berange levantou, o que a gente tem feito já há bastante tempo? A gente tem, como acho que o Berange sabe disso, a gente tem uma empresa que a gente contrata para nos apoiar nessa não é exatamente uma fiscalização, né, mas no acompanhamento em campo, né, da fiscalização, dada que a gente tem uma equipe pequena e centralizada aqui em Brasília. Então, essa equipe da Project, que é essa empresa, ela vem fazendo semanalmente essas leituras das saídas que são as entregas para o perímetro irrigado de São Gonçalo, tá? Então, esse acompanhamento já é feito há bastante tempo. Eu tirei um print aqui uma tabela que mostra o que eles vêm consumindo nos últimos 4 meses. E aí, Berange, essa coluna aqui, onde tem termos de alocação de água, é o volume que está autorizado para eles, tá? E desde julho, a partir de julho, aqui estão apresentados os dados a partir de julho, você pode observar que as captações do PISG, elas vêm sendo inferiores ao que está autorizado para eles, tá? No passado já aconteceu de ter captações a maior, houve autuações e tudo mais, mas nos últimos meses eles têm respeitado o que está destinado para eles, tá? E a gente vem acompanhando fazendo esse monitoramento ainda semanal. A partir da semana que vem, esse monitoramento ele vai acontecer a cada 2 semanas, 2 vezes na semana. A gente vai aumentar a frequência com que a Project vai fazer essas medições. Mas é importante a gente lembrar que o PISG, existe uma norma da ANA, que é a norma que fala do automonitoramento. Então, dado o porte do PISG, a importância que ele tem, assim, dado o consumo, que ele é muito alto, existe uma exigência do monitoramento e transmissão de dados por telemetria. Então, o DENOX, ele tem essa exigência, começou a valer já desde o começo do ano. O DENOX, ele tem nos informado que está se
mobilizando, né? Talvez o Hernani tenha até uma posição melhor para a gente, para fazer esse monitoramento melhor aí do PISG, né? E aí, com esses dados sendo monitorados por telemetria, vai ser tudo muito mais fácil da gente controlar e acompanhar, tanto do lado da ANA como do lado dos estados, né? E para a operação do PISF de modo geral. Bom, deixa eu ver. Em relação ao trecho estadual, acho que o Berange vai ter mais propriedade para falar para falar sobre isso, mas a equipe, por uma outra questão que a gente tinha uma reunião para apresentar, a gente fez um acompanhamento da evolução da área irrigada no trecho estadual do Rio Piranhas. Não é um monitoramento como a gente faz no trecho federal, a gente não sabe onde estão as propriedades, quem são essas pessoas, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é a evolução da área irrigada desde 2022 até 2025, né, até essas últimas imagens que são aí de setembro, outubro, para mostrar o quanto essa área irrigada vem evoluindo, né? Eu vou acionar aqui, vocês me digam se vocês estão vendo essa evolução, tá? Então, só repetindo, essas são imagens que foram obtidas de setembro a novembro do ano de 2022 até 2025, tá? Então, é um videozinho curto, essas áreazinhas que vocês observam em verde são aquelas áreas que são irrigadas, tá? Esse primeiro trecho que eu vou mostrar para vocês é o trecho de Pombal, tá? Esse aqui é o Rio Piancó, o Rio Piranhas, ele está aqui. Vocês estão vendo o meu mouse, né? O cursor. Sim. Sim, sim. Esse aqui é o Rio Piranhas estadual, tá? Então aqui já é a confluência e aqui a gente tem a confluência com o Rio do Peixe, tá? Então eu vou mostrar para vocês esses videozinhos de jusante para montante. Então vocês podem observar que nesse primeiro trecho não houve uma evolução, não houve um aumento expressivo da área irrigada nessa região, tá? Eu vou passar para o próximo. Aí o próximo trecho vai ser do rio, da confluência com o Rio do Peixe até o açude São Gonçalo, tá? Deixa eu parar aqui, para a gente começar de novo. Esse é um trecho que tem mais área irrigada. Mas também, pelo menos visualmente, a gente não observa um aumento expressivo aí da área irrigada que já estava instalada. E esse é o último trecho, entre Avidos e São Gonçalo. Deixa eu começar aqui de novo. Então, pelo menos visualmente, a gente não consegue observar nenhum aumento significativo da área irrigada, né? Mas lembrando que esse trecho é fiscalizado pela ESA. A gente fez esse videozinho, esse acompanhamento, mais para fins de avaliação se havia algum aumento expressivo de consumo de água nesse trecho. Bom, é essa a minha apresentação, fico à disposição para tirar dúvidas. Acho que foi bom para esclarecer quais são os usos que são regulados pela ANA e quais são os usos que são regulados pela ESA. Eu me perdi, Vivi, mas em volta do Avidos, em volta do São Gonçalo, vocês também fazem esse monitoramento, né? Sim. A Project, inclusive, está indo lá, acho que na próxima semana ela já está indo lá fazendo esse acompanhamento, mas é um uso bem menos expressivo, menor, tanto né? no Avidos do São Gonçalo em relação ao PISG. Tá legal. Berange. Está desligado. Você está mudo, Berange. Seu som está desligado. Não seja por isso. Escuta. Ali naquele trecho que tem próximo a Souza, ali é o projeto de irrigação do Vale de Souza.
É em Sousa. dos Vazios de Sousa, isso. É por isso que o de irrigação tem até pivôs e tal. Ali é um perímetro que utiliza a água que vem das barragens federais, exatamente, das barragens federais, o complexo Curema, Mãe d'Água. Então, vem no canal e irriga aquele projeto de irrigação, tá certo? Fica aí a Todo ele sombra. está contemplado aqui nessa imagem, Peranja? Como é? Eu vi na imagem. Não, Eu vi não, na eu sei. imagem. O Mas ele está perímetro, todo aqui, tudo isso aqui é o perímetro. tudo isso aí, olha, acho que são 5.000 tal, O perímetro hectares. bem grande. É muito grande. Aí tem uma sombra aí, Flávia e Viviane, essa outorga. É água federal, tá certo? A gente precisa cair em campo lá com vocês para a gente começar a fazer essa cobrança. Lá tem um distrito de irrigação, tá certo? Tem um distrito de É irrigação abastecido pelo Canal da Redenção, não é isso? pelo Canal da Redenção, que sai do complexo Gramam nada, Curema Mãe Mãe d'Água. d'Água, isso. Exato, tá certo? Então, a gente precisa se afinar como é que a gente faz ali para... ali não usa água do Pice, certo? Aquela região Não. aí não usa água do Pice, tá certo? É do Uhum. canal, tá certo? Por isso, era bom, né, quando esse pessoal estivesse lá, a gente podia acompanhar. Surgiu uma dúvida muito grande, a empresa reclamando, não, a gente não sabe que vai usar, quando é que usa, desculpa, mede a vazão, porque amanhã está menos, depois dá mais, tal. É o seguinte, todos os usuários de irrigação no estado da Paraíba usam tarifa verde, e ele é que diz a hora que vai utilizar aquela tarifa verde, tá certo? Por isso que há uma oscilação entre uma e outra estação de medição de vazão. Tá certo? Por isso que eu disse para você e disse também para Gimo, mas a gente não sabe a hora que é uma opção dele. Ele diz a hora que quer usar. É a negociação do irrigante para com a empresa distribuidora de energia. Tem esse problema, as medições. E eu fiz a informação de que a medição de vazão no rio é complexo, porque sempre o rio está mudando a sua seção. Tá certo? A gente tem 5 estações de medição de vazão no Rio Paraíba, que a cada 15 dias a gente refaz a curva-chave. Senão a gente não acompanha as mudanças que o rio faz na seção de água, para poder aferir melhor a vazão que está passando. Tá certo? É complexo. Já avisei isso uma vez e eu acho que todo mundo entendeu. Né? Então, recapitulando, aquele trecho que tem perto de São Gonçalo, ali é um projeto que usa água sem ser do Pice, tá certo? Beleza? Tá ótimo. Então, terminamos essa parte. A Viviane depois vai me passar também a apresentação e a gente disponibiliza para todo mundo, tá bom? Você já tem essa apresentação, Flávia. Eu passei na última nossa É reunião. aquela mesmo? É a mesma, não mudei. Ô, Viviane, inclusive, Viviane, eu Sim. queria receber disponibilidade para a gente, porque aquele quadro, para mim, ficou difícil de entender. Mas quando eu pegar aqui, eu vou analisar aquele quadro que tem de vazão, que eu não entendi direito, e ligo para você para a gente explicar melhor, tá certo? Tá bom. Nós à vamos vontade. disponibilizar a apresentação, Beranja, qualquer dúvida, tá bom? Então, gente, quero agradecer e lembrar que a nossa próxima reunião, então, é dia 4 de dezembro, a última do ano. Aí o Beranja vai falar qual é o número dela para nós, né? Agradecer a todos e assim que a gente tiver, tá desligado o seu Eu achava que vocês tinham colocado um ábaco para ir medindo, mas sou eu. Não, Deixa nós vamos comigo. fazer isso. Eu vou E outra fazer coisa, isso. vamos afinar nossa gestão, porque o ano não vai ser bom de inverno, pelo os adivinhões estão dizendo. Vai ser muito ruim de inverno, vai ser abaixo da média. E ali o Sim. Piranhas, realmente a gente tem que estar com uma lupa naquela gestão ali, que é bem complexa, né? Exatamente. A Ok. operação. Um abraço a todos, a vocês todos, e até a E até próxima. a próxima, dia 4 de dezembro. Um abraço a todo mundo, obrigada. Um abraço a todos, grande abraço. Um abraço, bom Obrigado, dia. gente. Tchau, tchau. Valeu. Eliane, Tchau, Neiva. pessoal. Tchau. Ei, eu Valeu, gostei, pessoal. viu, do Pessoal. vídeo, viu, Bernardo? Tchau. Gostei do Eliane, vídeo. vai ter licitação para vilas produtivas novamente ali em Salgueiro?
O Salgueiro não, vai ter para o Apodi e o Salgado.